Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nova série Minhas Receitas Favoritas e Saudáveis. Afinal, saúde mental também é saúde alimentar. E vamos começar essa série com o melhor bolo de aniversário, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. É sério, quem disse que não dá para comer um delicioso bolo de aniversário sem glúten, sem lactose, sem açúcar? E com recheio de beijinho. Gente, é incrível, você tem que experimentar. Você vai começar essa receita incrível fazendo a massa. Então separe 4 ovos inteiros, tire a casca e bata na batedeira por 8 minutos. É muito importante bater por esse tempo, porque nós não colocamos fermento nessa massa. Então, a clara precisa ficar firme e consistente. Como você pode ver, ela vai crescer bastante e vai ficar bem firme. Esse é o ponto que você precisa chegar. Então, você vai adicionar 3 colheres de sopa de xilitol. Se você gostar de um bolo com menos sabor de açúcar, com menos doce, coloque 2 colheres. Acrescente 1 colher de baunilha e separe 1 xícara de amido que você vai peneirar e colocar aos poucos em cima da clara que você bateu junto com o xilitol e a baunilha. Você pode bater na própria batedeira, mas já saiba que vai voar um pouquinho de amido pela sua cozinha. Ou então você pode misturar também com a espátula. Eu prefiro bater na batedeira. Veja só como vai ficando e a massa não diminui de tamanho. E agora é a hora do último ingrediente. Você vai precisar de 1 xícara de coco ralado e vai colocar aos poucos. Agora sim, você não vai mais bater na batedeira. Use a espátula mexendo bem devagar. Esse é o segredo dessa massa. Ela não vai diminuir de tamanho se você fizer todos os passos direitinho. Veja só como que ela fica bonita e airada. Assim a sua massa já está pronta e vamos nos preparar para assar. Você vai precisar de uma forma com 23 centímetros de diâmetro e você vai forrar com papel manteiga. Eu faço isso porque essa massa costuma grudar bastante na forma, então não dá pra gente tirar e usar o bolo. Despeje a massa na forma. Leve o bolo para assar com o forno a 230 graus. Você vai precisar de uns 20 minutos mais ou menos, mas preste bastante atenção porque essa massa assa muito rápido. E muitas pessoas falam que é preciso pré-aquecer o forno, mas eu não pré-aqueço. Eu coloco com o forno frio mesmo e dá certo da mesma maneira. Para o recheio, que é a parte mais deliciosa do bolo, você vai precisar de 180 gramas de leite de coco em pó. O leite de coco em pó é vida na sua cozinha sem leite condensado e sem açúcar. Sempre tenha no seu armário. Coloque numa panela e leve ao fogo junto com 200 ml de leite de coco. Eu usei o leite de coco pronto, comprado no supermercado, mas se você quiser um leite de coco natural, faça em casa e use o leite de coco do coco fresco, que deve ficar muito mais gostoso. Cozinhe em fogo baixo, como se fosse um beijinho de leite condensado normalmente. E aí você acrescenta 2 colheres de xilitol. Lembrando que se você quiser menos doce, é só colocar menos xilitol. E coloque também muito coco ralado. Eu gosto de bastante coco ralado. Mas aí, gente, o que acontece? Eu costumo usar o coco ralado comprado no supermercado, que já vem adoçado. Então,
você também pode substituir pelo coco fresco ralado. E aí você usa um pouco de xilitol e testa, experimenta para você saber se o gosto está do seu agrado. Mas aqui então tem um pouco de açúcar, porque eu usei o coco industrializado, certo? Então tem um pouquinho de açúcar no bolo, mas é bem pouquinho. Conforme for fervendo, você vai perceber que ele vai engrossar e você escolhe se você quer um creme mais mole ou se você quer deixar um ponto mais parecido com o de beijinho mesmo. A essa altura, a sua massa já deve estar pronta, então você retira do forno e espera esfriar. Não precisa esfriar totalmente, mas deixa ficar bem morninha, que é para você conseguir retirar o papel manteiga. Retire o papel manteiga com cuidado e você pode passar para a próxima etapa, que é cortar o bolo ao meio e rechear. E é claro que nesse momento eu esqueci de tirar a foto do bolo cortado e recheado. Se eu não fizesse isso, não seria eu. E bolo de aniversário seco, sinto muito, mas não gosto. Eu prefiro o bolo bem molhadinho. Então, para fazer isso, você vai misturar 2 colheres de leite de coco em pó num copo com água. Não precisa ser um copo muito cheio. E você vai acrescentar 1 colher de xilitol. Misture bem, principalmente se você estiver usando o xilitol granulado, que é o que eu gosto de usar. Como essa massa fica bem seca, então é muito importante que você umedeça para ficar mais saborosa e se certifique que você está colocando esse leite de coco por toda a extensão do bolo, principalmente nas beiradas, que costuma ficar um pouquinho mais grossinha. E chegamos então na última parte da receita, que é a cobertura do bolo. E é claro que bolo de aniversário precisa de uma cobertura à altura. E eu fiquei procurando uma receita que não tivesse lactose, até que eu achei essa receita maravilhosa. Ela substitui muito bem um glacê e fica incrível. Então você vai precisar de 140 gramas de clara e você vai misturar 3 colheres de xilitol. Aqui eu misturo 3 colheres mesmo, porque como nós vamos ainda misturar na manteiga, então eu deixo a clara um pouquinho mais doce. Leve essa mistura ao banho-maria por mais ou menos uns 10 minutos, porque é só para a clara perder a viscosidade e ficar mais líquida. E cuidado para não encostar a vasilha que está a clara na água que está abaixo na panela, senão você vai cozinhar a clara e nós não queremos clara cozida. E você vai bater na batedeira até virar claras em neve. Tem que ficar bem firme. E aqui você também pode colocar 1 colher de baunilha. Esse é o ponto da clara em neve. Ela não pode cair da espátula. Precisa ficar bem firme. Você também vai precisar de 340 gramas de manteiga tipo extra sem sal. Cuidado, se você colocar manteiga com sal, vai estragar o seu bolo. A manteiga precisa estar em temperatura ambiente, mas não precisa estar completamente amolecida. Você vai cortar e colocar aos poucos e continua batendo na batedeira. Você pode ter a impressão de que não vai dar certo, de que o seu creme está começando a coalhar, mas é assim mesmo. Continua colocando a manteiga, que logo logo o creme vai chegar no ponto certo. E prontinho, quando ficar bem firme, você pode parar de bater e leve até a geladeira, deixe por uns 8 minutos, principalmente se for um dia quente. Assim o creme fica um pouco mais firme e você pode cobrir o bolo.
Esse creme é muito fácil de trabalhar, principalmente se você não for confeiteira, como eu. Também não sou, não tenho prática em confeitar. Mas eu só não testei fazer uns enfeites com uns bicos de confeiteiro porque eu não tenho na minha casa. Se eu tivesse, com certeza eu teria testado. Então, um segredinho para nós que não somos confeiteiras de mão cheia, um segredo é cobrir o bolo com coco. E eu coloquei coco em flocos dessa vez, porque eu acho que dá um charminho extra. Como esse é um glacê de manteiga, eu levei para a geladeira, deixei lá mais algum tempo para o bolo ficar bem geladinho e depois, vejam só que delícia! Eu não tenho outra coisa para dizer desse bolo, além do que este é o melhor bolo de aniversário sem açúcar, sem glúten e sem lactose. E lembrando, é um bolo sem glúten, mas ele tem carboidrato, porque é feito com amido. E também tem um pouco de açúcar, porque eu usei o coco industrializado. Mas é uma receita que vale muito a pena. Você tem que fazer, tem que experimentar e chega de passar vontade de bolo de aniversário. Assim você saboreia o seu bolo sem culpa na sua consciência e não fica se torturando. Afinal, saúde mental também é saúde alimentar. Aproveitem e até a próxima receita!